Ok, então para continuar aqui a aula, a intenção é fazer lá no nosso formulário. Deixa eu pegar ele aqui, a aplicação. A ideia então é pegar lá no nosso formulário, que se encontra no UpDown, né, e colocar uma tabela com os dados ali dos arquivos com os quais foi efetuado o download, fazer uma tabela aqui embaixo. E para isso a gente precisa ter noção de quais dados estão sendo salvos no banco de dados. Então, se eu procurar aqui pelo o nome da entidade na qual salvei esses dados dentro da minha app, vou botar aqui um Ctrl N para pegar o nome da classe, eu chamei de blob file. Ó, tá certo? Então, esse daqui é a entidade que eu usei para gravar os metadados que o Blob Info me fornece, porque quando você faz upload para o GCS, você precisa guardar esses dados se você quiser ter acesso a eles. Então, eu guardei todos os metadados disponíveis no, no Blob Info, como o nome do arquivo, o content type que me foi passado pelo browser, o tamanho em bytes, o hash dele em termos de MD5 e o importante é aquele blob key que faz a referência ao arquivo, tá? Então, se você por acaso não quiser utilizar essa app e for fazer o seu modelo para guardar esse tipo de dado, basta você declarar aqui a propriedade blob key property do pacote INDB, New Database, tá certo? Além disso, já aproveito, já que eu estou aqui, aproveito para mostrar esse detalhezinho aqui, olha. Aqui eu tenho um image URL, porque o que, que eu fiz aqui? Eu gero, na hora que eu estou copiando esse cara, além de tudo, eu utilizo uma biblioteca de imagem para gerar uma URL respectiva à mesma. E o legal dessa URL é que eu posso montar, nesse caso aqui eu fiz só com um tamanho, só para eu poder redimensionar a imagem. Coloquei esse parâmetrozinho aqui, ó, img size, onde eu digo qual é a maior dimensão que a foto vai ter. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, 64, ele vai pegar o maior tamanho da foto, vai colocar como 64 pixels e vai manter a proporção da foto. Então, se você tinha uma 2 por 1, ele vai colocar um tamanho 64 e o outro 32, redimensionando a foto. Você consegue também fazer o crop, etc. Eu não vou chegar a abordar essa parte, porque para mim, para o meu uso da biblioteca, o size era padrão. Se alguma hora surgir a necessidade, eu mexo na biblioteca ou também aceito por request se alguém precisar. Tá certo? Então, se você precisar guardar a propriedade, basta declarar aqui o text property. Beleza? Então, é assim que a coisa fica salva aqui. Então, para a gente começar a fazer a parte da aplicação, eu tenho aqui aquele meu template da home, né, do meu formulário, que ele está aqui. E no código do livro, eu já, para não ter que também tomar tanto o seu tempo escrevendo aqui o template completo, vou tomar a liberdade de mostrar para você. Esse daqui é o repositório do código que eu desenvolvo no livro. E justamente o que eu fiz aqui foi o quê? Criar uma tabela com essa lista de arquivos logo após o formulário com os dados respectivos. Então, olha lá, justamente os dados que a gente acabou de ver no modelo. Na verdade, aqui eu coloquei só alguns deles, mas o creation, o file name, o content type, o tamanho e alguns botões que a gente vai implementar durante essa série de videoaulas, tá? Então eu vou copiar esse cara aqui para não ter que ficar escrevendo tanto código aqui, que é mais código de template HTML que a gente já viu nas aulas anteriores. Eu tenho certeza que você já tem o domínio. Tá certo? Então, olha lá, uma tabela, padrão, imagem, criação, arquivo, tipo do conteúdo, tamanho em bytes. E aqui eu itero sobre uma lista de blob files. Tá?
Ok, então, para isso aqui funcionar, o que eu preciso? Eu preciso fornecer ao contexto a minha lista de blob files, tá certo? Então, vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu voltar lá no meu home. A gente vai editar esse cara aqui. E aí tá faltando o quê? Eu fornecer ao contexto aquela lista de blob files. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou gerar lá o meu comando, sempre utilizando a fachada da minha app. Então, o blob, a fachada da aplicação de blob. Lá eu tenho list blob files. Lembrando que eu fiz o upload dos arquivos respectivos ao usuário logado. Então, como eu não estou mais utilizando esse handler aqui, eu vou trocar ele para receber o log de user. E eu vou pegar e listar os blobs respectivos a esse usuário. Tá certo? Fiz isso, o que eu vou fazer? Tenho que criar lá aquela minha blob files. Era isso, pelo menos, né? Deixa eu ver aqui. Aqui, blob files, isso mesmo. Uma dica interessante aí do PyCharm, tá? Ctrl Shift Backspace, ele volta no histórico das coisas que você editou. Então, interessante para quando você faz isso que eu fiz. Fui ver alguma coisa no outro arquivo, eu quero voltar para onde eu estava editando. Então, venho aqui no Blob Files e vou fazer o quê? Vou executar esse comando para retornar a minha lista de arquivos. Vamos ver se a priori o que acontece aqui na minha aplicação. Deixa eu puxar esse aqui que eu já copiei o código. Vamos ver se aparece alguma coisa, se dá algum erro, né? Então, a priori, apareceu já alguma coisa aqui na minha lista de arquivos, né? Vamos fazer aqui um upload para aparecer alguma coisa. Então, eu vou colocar aqui uma fotinha do avatar meu. E vamos subir aqui mais Vamos subir esse cara aqui, que eu não sei o que é, mas vamos subir esses dois arquivos, dar um upload. Tirar o breakpoint, que eu não preciso mais ver isso, e vamos ver. Então, olha aí que legal, subi os dois arquivos. E localmente aqui, esse cara não vai funcionar muito bem. Mas também não tenho a imagem disponível para um PDF, tá? E aqui é exatamente a geração da minha imagem aqui, tá? Só que um detalhe é que, se eu dar uma olhada aqui nesse link, ele gerou então um link direto, porque como esse arquivo se trata de uma imagem, ele gerou para mim um link direto, mas eu não estou utilizando o tamanho, para isso eu preciso dar uma formatada, porque eu estou pegando os dados diretos do banco. Então veja aqui que a data também não está da maneira formatada, condizente, e não está localizada. Pode ver aqui que está com 13 horas e o meu horário aqui está 11h46, porque isso aqui é o horário do Brasil. Então, para localizar, eu preciso utilizar o formulário, tá certo? Mas, a priori, eu já tenho aqui a ideia geral, né, para os campos em formato número e string, já funcionou bem aqui, beleza? Então, na próxima aula, a gente vai utilizar a parte de formulário para dar uma formatada nesses dados e para gerar a imagem aqui do tamanho, digamos, do tamanho correto. Porque aqui ele está me gerando a imagem do tamanho que ela é, e isso gera um tráfego muito grande. Ele só está com 64 pixels porque eu setei aqui na mão a largura da foto para 64 pixels. E na realidade, se eu fizer o deploy disso, eu não precisaria utilizar esses 64 pixels, tá bom? E eu vou explicar por que melhor na próxima aula.